Olá, o Valeu Valer está no ar, seja muito bem-vindo. Hoje você vai saber o que é fundamental para uma boa nutrição dos bovinos de corte criados a pasto. A utilização intensiva das pastagens leva à necessidade de se manejá-las racionalmente e de forma mais cuidadosa. Esse e muitos outros aspectos que envolvem a nutrição serão abordados nessa edição do Valeu Valer, que está apenas começando. Fique com a gente! E hoje a gente tem a honra de receber aqui na casa do Valeu Valer o médico veterinário Paulo César Costa, ele que é do Reagro, Recursos Humanos no Agronegócio. Seja muito bem-vindo, viu, Paulo? Oi, Guilherme. Olá, Paulinho. Olá, você que nos assiste. Obrigado pela presença aí, Paulo César. Olá, é um prazer estar aqui. Agora, os animais, de corte a pasto, eles precisam ser bem alimentados, com uma dieta balanceada. Isso consiste exatamente no quê, Paulo? Basicamente, uma dieta ela é composta por alimentos volumosos e concentrados. No caso de pecuária de corte, normalmente a gente vê a dieta baseada apenas em pastagem e em suplementos minerais. Mas dependendo da época do ano e dependendo da estratégia de desempenho dos animais, podem ser adicionados alguns suplementos que vão introduzir alimentos concentrados também nessa dieta, visando atender às necessidades nutricionais de cada categoria. Agora, o que é, então, mais recomendado para o período seco e para as estações das águas? Então, a gente percebe normalmente, na época das águas, muitos produtores trabalhando apenas com sal mineral. Eventualmente aparecem também suplementos múltiplos, onde tem fontes de proteína e energia. Já na época da seca, já ocorrem sistemas de confinamento, com dietas de volumoso e concentrado, e também suplementação a pasto com sal proteinado. Agora, Paulo, o que deve ser levado em conta ao se propor uma dieta? Vai depender muito da estratégia que a fazenda quer utilizar num sistema mais extensivo ou intensivo. Então, pode se basear apenas em pasto, ou pode haver a introdução de suplementos múltiplos, até mesmo chegando no confinamento. Então, a utilização de introdução de concentrados na dieta vai levar a um abate mais precoce ou fêmeas entrando em reprodução mais precocemente também. Agora, vale lembrar que os recursos alimentares disponíveis numa fazenda devem ser consumidos de forma eficaz. Nossa equipe vai mostrar agora a importância da utilização das pastagens de forma racional e dar mais detalhes também sobre uma dieta ideal para gado de corte a pasto. Confira! Cada vez mais se busca maior eficiência quando o assunto é nutrição de bovinos de corte. A utilização das pastagens de forma racional nos leva à necessidade de manejar este pasto de forma mais cuidadosa, com especial atenção à taxa de lotação. Além disso, precisamos estar atentos às exigências nutricionais, à altura de broto e à taxa de rebroto de cada espécie. A necessidade de reforma da pastagem deve ser outra preocupação, mas as dificuldades não param por aí. É muito importante também, Anderson, que o nosso colega pecuarista ele se atente a detalhes quanto à qualidade do sal mineral ou da ração que ele está adquirindo, de onde que está vindo, qual que é a fonte daqueles nutrientes na composição desse sal mineral, com relação a questões técnicas no sentido de tamanho de coxo, quantidade de coxo, a localização desses coxos dentro da propriedade, se está próximo de aguada, se não está, se na época das chuvas ocorrerá um acúmulo de lama na região desses coxos, isso tudo ou qualquer outro fator que dificultará o acesso dos animais tanto ao sal mineral quanto à ração, irá comprometer o resultado. Viabilizar a produção pecuária na estação seca quando, por causa da falta de chuvas, a baixa disponibilidade de forragens nos pastos é outra preocupação constante. Afinal, ninguém gosta de ver uma queda na taxa de performance produtiva do rebanho, né? Por isso, esteja sempre de olho na dieta. Nós hoje no Brasil temos duas épocas bem definidas, é o período seco e o período chuvoso. Isso determina a qualidade da nutrição do capim que esse animal está ingerindo. Sabendo disso, nós devemos fazer formulações diferentes para a época das águas e para a época da seca, para que nós consigamos atingir toda a necessidade do animal e assim potencializar o que a genética dele diz na questão de produção e produtividade. Além disso, nós devemos concentrar também na fase do animal. Na fase de cria,
na bezerrada, esses animais estão formando os tecidos nobres, os músculos, os ossos. Isso vai determinar toda a vida produtiva dele na idade adulta. Na desmama, esses animais devem estar mais pesados no gado de corte, e assim ele chegará mais rápido ao abate ou à reprodução, como no gado de leite. As novilhas, quanto mais precocemente atingirem a maturidade sexual, mais dinheiro o pecuarista põe no bolso. E nutrição nessa fase de cria é muito importante. Na fase de recria, que é a fase mais longa na propriedade, nós devemos traçar estratégias de maneira que a gente vai encurtar essa fase. E na fase adulta, que é a fase produtiva do animal, tanto para o boi gordo que vai para o abate, quanto para a matriz de corte que vai para a reprodução e para as vacas de leite que vão entrar em produção, elas têm necessidades e exigências diferentes. A suplementação mineral ou o arraçoamento, o fornecimento de ração, é que são importantes para regular e tratar todos os problemas decorrentes de deficiência nutricional. Em pastagens tropicais, o fornecimento adequado de uma mistura mineral é imprescindível, pois é através dela que estaremos suplementando de forma adequada e potencializando os ganhos produtivos dos animais. Produtor antenado, vale por 2. É isso aí, gente. E aproveitando o ganchinho final da reportagem, existe diferença, Paulo, entre suplementação mineral, múltipla, o sal proteinado, todos têm a mesma função ou não? Existem diferenças. As misturas minerais são compostas apenas por ingredientes minerais. O sal proteinado, além dos ingredientes minerais, ele também tem uma fonte de proteína. Uma fonte de proteína verdadeira, farelo de soja ou farelo de algodão normalmente, e também fonte de nitrogênio não proteico, que no caso é a ureia. Já os suplementos múltiplos, além disso tudo, dos minerais da fonte de proteína, ela tem também uma fonte de energia. Agora, em relação à monenzina, ela é indicada? Quais as vantagens? A monenzina é muito utilizada em pecuária de corte, é uma ferramenta importante, um aditivo muito importante que é utilizado. É muito utilizado em confinamento, visando melhorar a conversão alimentar, diminuir timpanismo, acidose. É usado em sal proteinado na época da seca, também para melhorar o desempenho animal. E na época das águas ela é usada também, pode ser usada, mas ela tem que ter o cuidado de utilizar em suplemento múltiplo, visando o consumo. E para quem não conhece, ou quem já conhece também, tá aí o Rumo é Forte, né, Guilherme? É isso aí. Então nós temos aqui o Rumo é Forte e eu trouxe um trabalho do professor Zanetti, da USP de Pirassununga, onde ele mostrou que a monenzina utilizada, o Rumo é Forte, na época das secas, conseguiu aí em torno de 40 gramas a mais por dia, que foi um resultado fantástico, era uma seca muito brava. Bem expressivo, né? Foi bastante expressivo. É isso aí. Agora tem uma perguntinha para você no quadro Conversa de Curral. Vamos ver. Tem um gado que vai entrar em pasto vedado, vai ganhar proteinado, o que é que eu faço para melhorar? Obrigado por nos enviar a pergunta e assim, o primeiro passo você já deu. Você vedou o pasto e está utilizando um sal proteinado para potencializar o desenvolvimento desses animais. Da parte sanitária, a Valer tem 2 opções para você utilizar nesses animais que vão entrar nesse pasto vedado. A primeira é o Ranger LA 3,5%, onde você vai manejar menos seus animais. Junto com ele nós vamos fazer o modificador orgânico, pensando aí numa melhoria de conversão alimentar, e o Valevita DE. Você está entrando num período de seca, então é a hora certa de suplementar essas vitaminas. A segunda opção seria a gente utilizar o Absolute para melhora da conversão alimentar, junto com o Valevita DE, novamente pensando em melhorar o aproveitamento da pastagem, que nessa época está pobre nessas vitaminas. Então a estratégia, você tem essas 2 opções. Gente, e assim a gente finaliza mais uma edição do Valeu Valer, agradecendo hoje a presença do Paulo aqui na casa do Valeu Valer. As portas estão sempre abertas, viu, Paulo? Muito obrigada. Obrigado, estou à disposição para novos convites. Obrigado, Paulo, e obrigado a você que nos assiste em casa. Obrigado. É isso aí, obrigada pela audiência, a companhia e o seu carinho de sempre. Até a próxima edição. Tchau, tchau.